Conexão Poder. Oferecimento Titânia Telecom. Soluções para conectar negócios e pessoas. O Poder recebe de forma virtual o deputado federal Dr. Leonardo, que está em Brasília. Essa entrevista era para ser de forma presencial, mas houve aí uma sessão extraordinária, né, deputado? O senhor foi chamado, e aí nós agora estamos fazendo essa entrevista de forma online. Bem-vindo, deputado. Eu que agradeço, é um prazer estarmos aqui virtualmente no Conexão Poder. A gente já estava programando, né, Márcia, essa entrevista já há algum tempo, porque eu estava com a fratura ainda me impedindo, uma grave fratura, né, da perna, alguns já sabem, e fiquei 7 meses sem andar, mas passei pela fase de muletas, cadeira de rodas, bengala, e agora me treinando para estar aí presencialmente para subir essas escadas não foi possível ainda, mas em breve estarei aí presencial. Pois é, a gente estava aqui ansioso para ver o senhor subir as escadas do estúdio, mas logo, logo o senhor vem presencialmente. Bom, o senhor foi chamado aí para essa votação que teve hoje a respeito do ICMS, né, do teto do ICMS. Como é que foi essa votação hoje, que impõe o teto do ICMS sobre combustíveis, energia, gás de cozinha, como é que foi? Isso, é o PLC 18. Hoje nós terminamos a votação, era para ter ocorrido ontem, mas ontem à noite, por volta de umas 20 horas e 30 minutos, houve um problema no sistema que impediu com que a gente conseguisse fazer a votação. Então foi cancelado ontem e foi chamada essa votação para hoje. E aí, extraordinariamente, fizemos todo um empenho, uma força-tarefa para essa importante matéria, o PLC 18, que determinou, né, uma redução de impostos. Para quem está nos ouvindo e vendo, não entender, uma redução do imposto do ICMS sobre alguns produtos energéticos. O gás de cozinha, o gás para o transporte, né, o combustível, a energia elétrica, uma redução da carga tributária nos estados para que a gente faça um combate à subida dos preços. Claro, é uma resposta do Congresso, né? O governo federal também ficou muito satisfeito e se empenhou para a aprovação desse projeto, visto que os impostos federais foram reduzidos ou zerados em algumas situações. E tem que ser um esforço em conjunto, porque não é um problema nosso, é um problema mundial. A crise energética acontece no mundo inteiro, mas nós temos que olhar que ela impacta diretamente na carteira, no bolso do contribuinte, do trabalhador, que sente o impacto do aumento dos preços, dos juros e da inflação, e se reflete na carestia. Então, nós não podemos ficar de braços cruzados, temos que achar essas e outras metodologias para podermos diminuir o custo desses produtos que impactam diretamente na nossa vida e na economia do país. Uhum. E aí, como é que votou a bancada de Mato Grosso? Então, a bancada do Mato Grosso votou. Interessante que a grande maioria foi sim, era uma coisa quase unânime, apesar de que alguns partidos faziam aquela discussão, né? Aquele discurso gigantesco, que não vai sim, não, mas nós vamos votar sim, mas quase unânime, mas todo mundo votou sim, né? Todo mundo. Teve aí o pessoal que fez ensaiou, mas votou sim. Votou sim. Teve algumas ausências, porque, como eu falei, como essa sessão foi chamada de última hora para esse tamanho, algumas pessoas estavam viajando, mas apesar de alguns discursos na tribuna, a grande maioria foi praticamente uma unanimidade no seu mérito, né, no mérito. Claro que depois ocorreram alguns destaques, aí cada partido se posicionou, mas no mérito da lei foi unânime, né? Apesar de alguns discursos na tribuna diferenciados, mas sabe que o legislativo tem que fazer a sua parte, achar uma solução para a gente estar enfrentando esse problema. Existem outras opções, outras análises, outros estudos acontecendo para contribuir, que não fique só na redução do ICMS, porque até o governo federal propôs, né, o Estado aí falou muito sobre isso, propõe repor, né, essas perdas de imposto para o Estado de formas diferenciadas, para quem tem dívida na União, ou até em crédito, né, para quem tem na parte da
da mineração. Então, não vai haver perdas para o Estado, né, igual Mato Grosso, falar, vai ter uma perda de 1 bilhão, etc. e tal, mas o governo federal se propôs a até repor essas perdas, porque a gente precisa dar essa resposta, precisa combater, é uma das ações, existem outros, existem estudos acontecendo, discutindo a paridade do preço do combustível, enfim, do barril de petróleo, aliás. E a gente também tem que sair dessa dependência energética dos fósseis, né? No final da década de 90, eu era estudante, e eu lembro lá, terminando meu 2º grau, geopolítica, o professor falava que o petróleo ia acabar no mundo, né? Que ele tinha data para validade. Aí vieram as novas formas de extração, e a gente não se preocupou em sair dessa dependência do combustível fóssil, né? Então, também um momento para se preparar para a nova tecnologia, outras formas de energias, porque a gente vê uma guerra, né? Uma guerra num país, o maior país produtor de alimento da Europa, e do outro lado, o maior refinador de energia, né? Que distribui o gás para a Europa, que refina petróleo. Olha o impacto que está causando no mundo, né? Então, o petróleo ali realmente é muito poluente e já era. A gente tem capacidade, né, para estar investindo e desenvolvendo aí outras tecnologias, tem que investir aí em outras tecnologias, como o etanol, por exemplo, né? Como Isso, o etanol. etanol, os biocombustíveis aí em geral, né? E, deputado, mas esse texto aprovado hoje na Câmara, ele segue agora para a sanção do presidente Bolsonaro, né? Mas ele não é o mesmo texto, ele teve alteração do texto que veio ali do Senado, nessa forma de compensação aos estados. O senhor acha que ele tem mais alguma discussão a respeito ou não? É isso mesmo como foi aprovado assim e segue agora para a sanção? Fechou a discussão. Fechou a discussão, porque houve o entendimento, foi mantido o texto, né? Então ele veio do Senado, foi mantido, ocorreram as alterações e mandou-se para a sanção, né? Então não vai precisar ter mais discussão, porque já chegou ao final, e o texto é desta forma, né? Que aí dá a opção do Estado, né? De fazê-lo, e o presidente tem um tempo para fazer a sanção, mas eu acho que vai ser o mais célere possível antes do prazo final, né? Ele deve estar sancionando o mais rápido possível, mas é conforme veio do Senado mesmo. Certo. Essa limitação a esse teto do ICMS, isso foi uma proposta apresentada até aí pelo governo Bolsonaro, né? Justamente para tentar baixar os preços aí, aliviar, né, o principal problema na avaliação aí da gestão dele, que é o impacto aí da inflação no bolso de todo mundo, né? Mas o senhor acha aí, na sua avaliação, com relação aí a preço de gasolina e diesel, mesmo tendo passado aí, sendo aprovado, sancionado, tudo mais, o senhor acha que baixa o preço na bomba ou ainda a Petrobras ainda vai continuar aqueles aumentos e por ser aí o livre comércio de um único fornecedor aí, vamos continuar sofrendo com isso? Vai ter sim uma baixa na bomba, a gente vai perceber, não a quantidade que nós desejávamos e queremos que voltasse a parâmetros de 2 anos atrás, né, ou de 1 ano atrás, mas vai haver redução na bomba sim, mas claro que esse modelo aplicado, que não começou agora, não é algo que começou agora, foi na gestão anterior, da paridade do preço do blended, né, do barril de petróleo internacional. Isso, continuando a guerra, continuando a variação do dólar, pode ocorrer um aumento, sim. Então, nós temos que estar em atenção e estudos para que mude. Essa questão da discussão de ter uma única empresa, e a gente tem que ter cuidado, porque aqui são diversos vieses, né? Que é a questão de segurança nacional, a gente não pode também perder o controle e deixar só para o mercado estrangeiro, deveria atrair novas empresas que pudessem vir fazer esse refino, ampliar a capacidade nacional. Então, são vários assuntos aqui, porque perceba os fertilizantes. No passado, nós tínhamos condições melhores. Abrimos essa possibilidade, hoje a gente importa mais de 85%, dependendo de alguns produtos, até 95% do estrangeiro. Com essa crise que ocorreu na Rússia, na guerra, nós perdemos essa capacidade, ficamos aí engessados, estamos buscando alternativas, novos parceiros.
Então, a gente também tem que ter essa discussão, né, dos combustíveis, também uma segurança nacional. Mas tem que ter investimentos, ampliações da refinaria, uma discussão, o governo federal está discutindo essa política que se aplica, que não começou neste governo, está sendo reavaliada para ver também a possível mudança. Então, o governo está tentando novas alternativas, além dessas da redução dos impostos. Uhum. Aqui em Mato Grosso nós tivemos aí, né, a redução de impostos que foi colocada aí pelo governo Mauro Mendes, né? E com essa nova medida federal aí, o senhor acha que ainda assim terá mais alguma redução de custo aí para o consumidor final? Sim, ele deve ver um impacto na bomba. Mesmo o Mato Grosso, que já havia reduzido, ele deve perceber mais algum impacto de redução do litro, né, da gasolina e do preço do gás também, que é importante. Ele deve perceber em breve uma diminuição do litro, né, de alguns centavos, né, mas acreditei que as contas finais vão ser desenvolvidas ainda. Mas mesmo o estado do Mato Grosso já tendo abaixado, eles vão perceber uma diminuição na bomba em breve. Uhum, entendi. Esse é um assunto aí, né, que, bom, reduzir custo aí para consumidor é assunto muito bom para todo mundo, né, que estamos todos precisando de um alívio financeiro, né? Mas, deputado, falamos aí de algo positivo para o consumidor, que é a redução dos impostos, né? Mas precisamos falar também questão negativa aí. O senhor que é médico, sempre muito atuante no Congresso, nessa área relacionada à saúde, né, os temas relacionados à saúde, por isso a gente não pode deixar de falar sobre essa decisão aí do STJ, que livrou os planos de saúde, né, de cobrirem tratamentos e procedimentos médicos que não estão inclusos no rol taxativo da ANS, né, são tratamentos caríssimos, situação que envolve crianças, situação que envolve pessoas com doenças graves, doenças raras, ou seja, é uma situação revoltante, que não está beneficiando o consumidor, que está prejudicando o consumidor, está prejudicando o SUS, porque isso impacta o SUS também, e está beneficiando aí somente aos planos de saúde, né? Tem alguma medida que os nossos parlamentares possam fazer para a gente tentar reverter essa situação? Sim, só antes da gente entrar no rol taxativo, que foi um absurdo que aconteceu aqui no STJ, essa votação. Foi a primeira vez, Márcia, que eu lembro de uma votação aqui no Congresso para baixar imposto. Eu não lembro de outro momento que a gente tenha vivenciado, pelo menos eu, na minha vida política, que faz pouco tempo que eu estou vivenciando no dia a dia, né? Eu não lembro dessa vitória, que é uma votação para baixar imposto. Isso é histórico. Também nunca vi, não. Isso é histórico no Congresso Nacional. Então, isso é histórico. Para a gente fazer esse parênteses aqui. O STJ votou o rol taxativo e a gente precisa entender que ele era simplesmente exemplificativo. E aí houve uma decisão judicial a qual podem, e no caso, porque eu digo podem, porque a gente vai continuar na briga, porque existe um projeto de lei aqui no Congresso Nacional, até assinei a urgência dele, para que a gente faça um projeto de lei para que somente seja exemplificativo e não definitivo, ou seja, que os planos de saúde, com esse entendimento, eles podem deixar de atender algumas doenças. Vamos trazer aqui uma coisa bem prática, câncer, né? Ele pode, em algum setor de oncologia, algum tratamento, se recusar a atendê-lo. Doenças como os autistas, que precisam de acompanhamento e atendimento multidisciplinar, ou outras patologias, transtornos de aprendizado, enfim, qualquer outra situação, os planos podem se recusar. Isso é muito complexo. Falhou seu áudio, deputado. Já voltei aqui, que tem um pessoal me ligando, bem na hora. Me ligando. E aí pode cair, porque geralmente eu vou desligando aqui. Então é muito complexo isso, porque deu essa autonomia, porque o plano visa o quê? O lucro. E esquece do que tem que ser primordial, é a saúde das pessoas. Então a gente não pode deixar esse crime acontecer, que na hora que você mais precisa, que você tem... Aí o áudio. Estão me ligando, vão insistir aqui. Hoje, né? Depois eu falo, o deputado não atende, aí, a gente está trabalhando a entrevista, depois eu retorno. Verdade. Então, na hora que você mais precisa, porque você está fazendo a previsão, porque você não tem, às vezes, esse atendimento por completo, ou não tem a celeridade que deveria para o Sistema Único de Saúde. Então, não precisar. Mas, aí eles pegam essa decisão judicial,
que vão autorizar eles para se recusar ao tratamento. Então, isso é um absurdo, isso é inadmissível nós pensarmos nisso. E aqui, enquanto congressista, já tem, sim, um projeto de lei apresentado para a gente combater isso e não permitir que os planos de saúde façam essa metodologia, porque é comum, às vezes, se você, paciente de oncologia, é muito comum quando a gente já apresenta uma indicação de tratamento, que o que tem que valer é a indicação do médico, olha, eu preciso que trate tal forma. Às vezes, novos, né? Estudos novos que aconteceram, e essa medicação ainda off-label, não está na bula desse medicamento, aquele tratamento ainda, porque ela demora de tempo em tempo que há a revisão da bula, né? Então, às vezes, já está sendo usado em tratamento para aquela determinada patologia, para o câncer, por exemplo, só que ainda não está na sua bula, que só vai entrar daqui a alguns anos, porque ela paga um preço à indústria para colocar no rol, na bula. E os planos, muitas vezes, falam, não quero atender porque é off-label, e aí já a judicialização, enfim, outras situações. Com essa questão, então foi um exemplo para as pessoas entenderem aqui, bem prático. Com a questão do rol taxativo, os planos simplesmente vão deixar de atender essas situações, essas e outras. Claro que a gente não vai permitir, a gente está aqui conversando um projeto de lei de urgência para que seja somente exemplificativo e eles não possam se recusar de fazer atendimentos. Até porque as pessoas já estão em tratamento e isso vem, assim, digamos, corta o tratamento da pessoa. Por isso que precisa ser de uma forma urgente, realmente, né? Nós assinamos a urgência aqui, eu e outros deputados, e estamos conversando com a mesa diretora para que coloque em votação o mais rápido possível, porque é uma matéria de interesse nacional, as pessoas já estão em tratamento, além de perderem o seu direito, porque pagando, né, tem o direito. Está pagando. Está pagando. E aí também vai sobrecarregar o Sistema Único de Saúde, que não está preparado para receber, né? A gente, em média, falava de 30%, de 20% a 30% da população que paga plano de saúde. Imagina tudo isso colocado no Sistema Único de Saúde, que já não está aguentando a demanda, imagina você receber esses pacientes, e que aí vai piorar a assistência do Sistema Único de Saúde. Então, são vários impactos negativos, mas o principal é que a gente vê que o direito do consumidor foi lesado, né? Está sendo lesado, o direito do cidadão. Então, por isso nós estamos aqui assinando a urgência e torcendo para a mesa diretora entender e colocar em votação o mais rápido possível. E, além do que, já existem partidos que entraram judicialmente contra essa decisão do STJ. E a sociedade também tem que se manifestar, né? Tem que brigar por isso, não pode ficar quieta, tem que brigar por isso, fazer barulho para conseguir. Né? Como o pessoal falou, o rol taxativo mata. Né? Então, essa maneira que ficou, isso tem que ser bem claro, e a sociedade tem que reagir. Já está matando, né? Já está matando, já começou, né? Deputada, e aí, puxando o assunto aqui para Mato Grosso, outra revolta popular, digamos assim. O senhor é líder da nossa bancada aí no Congresso, e teve aqui, nós temos a tal da revolta popular aqui com relação à BR-63, né? Porque já foram várias reuniões, teve devolução amigável acertada aí com a Rota do Oeste, aí mais a empresa continua lá, continua cobrando pedágio, a gente continua sem duplicação, sem manutenção ideal da via, até ficou conhecido aquele trecho, né, que vai para Sinop ali como a rodovia da morte, porque todo dia tem morte ali naquele trecho. E como é que fica a bancada a respeito, como que tem trabalhado isso, né? Para essa questão da duplicação, ou pelo menos que se suspenda a cobrança de pedágio? Desde mesmo antes de ser coordenador da bancada, nós então reunimos com o Ministério à época para conversar sobre a concessão da BR-163. Que desde aquela época que a empresa concessionária é uma das que se envolveu nos maiores escândalos de corrupção desse país, né? Que financiou um grande esquema de corrupção. A herança, né? A herança. E, mais uma vez, nesse país não há legislação que impedisse, né? Mesmo ela tendo se envolvido tudo isso, que continuasse tocando a concessão pública federal, né? Tudo bem. E aí nós pedimos, tem que entrar na justiça, porque eles pediram a concordata à falência e continuavam cobrando um lucro que a gente estima em mais de R$500 bilhão por ano, lucro, estou falando, tá? E aí não fizeram investimentos
na rota, que era obrigatória a duplicação e outros investimentos de conservação. E ali, não preciso dizer que realmente hoje a BR que mais mata, rodovia, o trecho da morte, digamos assim, infelizmente. Toda semana a gente vê as notícias. E a gente vem cobrando do governo federal, vem chamando a concessionária, pedimos para que os órgãos judiciais notificassem que fosse devolvido esse trecho de concessão, que a União fizesse um novo pregão, um novo leilão, que passasse para outra empresa que quisesse, com decência, tocar esse trecho, que não há o problema da privatização, da concessão, na realidade, por um tempo que acontece, mas que fosse uma empresa que cumprisse o contrato, que fizesse o que tem que fazer, duplicar e melhorar a trafegabilidade e parar com essas mortes. A bancada vem cobrando essa semana, anteontem, teve uma audiência pública no Senado Federal, na Comissão de Infraestrutura, que trata sobre esse tema, chamaram o governo do estado, chamou a concessionária, a gente falando para eles devolverem, para sair, que também não vê o desejo deles. Está muito fácil, está muito cômodo, né? Está recebendo, está cobrando pedágio, estou recebendo aqui, então... Ninguém me tirou daqui, continua aqui, né? Houve o início de devolução amigável, mas para que eles vão perder uma fortuna que eles ganham sem investimento? Para eles pouco importa a vida das pessoas, né? Estão ganhando dinheiro, estão lucrando. Então, o que a gente está pedindo é que o governo federal faça a sua parte, com a decisão do governo, que judicialmente acione, que realmente tire, que não dá. Eles só estão lucrando com as vidas que as pessoas que ali passam e as vidas que nós estamos perdendo. A concessionária não está nem aí, porque ela não se mobiliza em fazer sua parte, seu papel, que já deveria ter sido feito. Sinalização, novas pistas, duplicações, para evitar tudo isso. Então, ela provou que não está nem aí para a vida alheia, só querem cobrar o pedágio. Então, a gente vem cobrando, vem pedindo, insistindo. As questões burocráticas e jurídicas nesse país é uma vergonha, é uma palhaçada, é por isso que a gente tem que estar aqui mudando as leis. E eu tenho vários projetos também para a gente tentar, mas, infelizmente, quando é para mexer em certos pontos, a gente não consegue ainda, porque a velha política consegue dominar, não consegue fazer a gente evoluir no combate à corrupção, que é um dos grandes temas que eu tenho aqui, de parar, porque essas pessoas aí estiveram entranhadas nos bastidores do poder, financiando os políticos a vida inteira. Então, e esses velhos políticos hoje que estão querendo voltar para o poder, e a população não pode aceitar, tem que enxergar, não pode aceitar como normal os ladrões, o ladrão vir hoje aparecer e se surgir como herói. E a gente que está remando, tomando porrada, lutando para mudar tudo isso, né, o que seria considerado politicamente correto, o que é o correto a fazer, sofrendo ainda nesse embate. Essa é a grande realidade, né? E os ratos aí estão surgindo como heróis, né? Então, essa é uma grande situação, a gente vem cobrando muito, batendo duro, mas essas pessoas ficaram entranhadas no poder por muitos anos e ainda é difícil a gente tirar eles com pouco tempo. O resultado está aí. O senhor está falando aí dos ratos tidos como heróis, o senhor acha que está curta a memória aí do povo brasileiro, do eleitorado? O senhor acha que está curto, o pessoal esqueceu a situação de corrupção que passamos, as heranças que nós temos, porque essa concessão mesmo, essa questão dessa rodovia que a gente está falando da herança, que é a herança que foi deixada ali daquele contrato da Odebrecht, tal, feito lá, aquela concessão feita lá no governo do PT, isso, né? Exatamente, isso que aconteceu. Essas e outras situações a gente está observando. Infelizmente, o Brasil é uma democracia... Infelizmente, que eu digo assim, ainda bem nós somos uma democracia jovem, mas eu digo infelizmente que as pessoas perderam a crença na política num processo de redemocratização de pouco tempo. E aí há o desânimo de votar pelo perfil dos políticos que ocuparam, né, com mentiras, com promessas, com a ladroeira desenfreada. Isso faz pouco tempo, e as pessoas têm que ter ojeriza, nojo a esses políticos que foram presos, que usaram tornozeleira, que roubaram, que foram provados, que mostrou, mas parece que nada é deles, né? Então, assim, ele está lá com a cara, com o nome, mas nada pega eles. Então, a gente tem que ter ojeriza essas situações de uma corrupção sistêmica nesse país, porque senão a gente não consegue ter uma mudança definitiva, e para mudar o que é errado demora demais. Você que faz o certo, a gente procura fazer o mandato correto, demora para chegar na ponta. É mais fácil fazer a politicagem, né? A politicagem, ou só se preocupar com a política e não com o mandato, chega com mais facilidade. Então, o eleitor não pode esquecer daqueles
que fizeram mal, que roubaram, mas rouba, mas faz. Gente, tem que parar com isso. Se ele rouba, ele matou alguém, faltou dinheiro na saúde, alguém morreu. Às vezes alguém até dele que faltou aquela vaga ou remédio, mas ele acha que o fulano rouba, mas faz. A gente não pode mais aceitar isso, infelizmente, e não pode essas pessoas que roubaram no passado, que estiveram envolvidas nos maiores escândalos de corrupção, estar de volta agora a pagar como o herói e o salvador em todos os aspectos, nacional, estadual, municipal, porque não é possível, né? E a gente tem que procurar fazer a boa política, voltada para a população, voltando o que é correto, o que é coerente, o que está difícil de fazer hoje, porque é muito fake news, é muita distorção do que você faz. O mandato não está fácil, né? Não adianta só trabalhar aqui, você tem que provar que você trabalha, provar que você faz correto. Isso é muito difícil fazer dessa forma, porque quem faz errado é muito bom. Quem quer manter propina, que graças a Deus hoje a gente viu que diminuiu bastante, mas ainda existe impermeada na sociedade, e isso faz com que a população... Porque a gente tem que querer o quê? Político ficha limpa, não é isso? Sim. Mas o eleitor também tem que ser ficha limpa nessa hora. Não tem como o eleitor ser ficha suja e querer um político ficha limpa, porque a política é o reflexo da sociedade. Então nós temos que manter, não pode vender votos, temos que reativar a nossa memória e fazer realmente voltar aquelas pessoas que têm experiência, mas têm uma conduta ilibada, e sempre ir trazendo novas pessoas para a política que queiram ocupar esses espaços daqueles que só querem fazer o bem próprio, roubar e fazer mal para os outros. Tem muita gente boa aí que pode estar ocupando esses espaços, né? Não falta opção. Mas acaba até não querendo, né? Acaba até não querendo, porque, como eu falei, né? Não é fácil, mas estamos resistindo, é uma luta. A gente tem fé. O senhor passou por um longo processo aí de recuperação, né? Após essa fratura que o senhor sofreu, né? E agora aí o senhor está de volta no trecho, né? Como é que foi essa luta? Como é que está aí? Estando de volta ao trecho, o senhor vai enfrentar aí também uma nova disputa, Câmara Federal? Foram 2 anos de pandemia, as pessoas esquecem, né, que em março, mais ou menos, março, abril do ano passado, estava morrendo bastante gente aí, as UTIs colapsadas, e logo depois desse período, então, afastou da convivência diária, e eu tive esse acidente, fiquei 1 ano entre o processo da fratura, fiz 3 cirurgias na perna, 7 meses sem andar, cadeira de rodas, depois muleta, não foi fácil, a ausência física aconteceu, mas o trabalho, a gente até para ocupar a minha mente, né, porque eu fiquei de cama uma época, senão a gente não aguenta, mas para ocupar minha mente e porque o Estado precisa, nós estamos trabalhando e no Ministério levando recursos. Eu queria sair da coordenação da bancada, mas não deixaram, né? A gente, não é à toa que a gente levou mais de meio bilhão, mais de 500 milhões de reais para o Estado, investimentos seguros, que não aconteceram corte pelo governo federal, isso de todos os 11, tem os 3 senadores e os 8 deputados federais, então tem que agradecer aos senadores e aos deputados de permanecerem a minha presença, mesmo a gente estando ali fisicamente sem poder acompanhar, e poder voltar a fazer o que eu gosto, conversar com as pessoas, estar olhando olho no olho, demonstrar nosso trabalho, isso é muito bom. Agradeço a muitas pessoas, alguns sabiam, outros não, né, daquela minha ausência física por conta que eu não conseguia andar, né? Então, mas Deus sabe das coisas. Eu, como médico, sempre procurei ser um médico muito humano, de olhar, de estar do outro lado, e agora que eu estive na cadeira de rodas, estive de cama, eu pude entender muito mais e discutir acessibilidade, discutir outras nuances que eu conhecia só na teoria, e agora eu conheço na prática. Então, Deus sabe das coisas, eu precisava passar por esse período, precisava passar por todo esse desafio e vencê-lo, graças a Deus, para poder estar aqui hoje como testemunha de aumentar a minha fé e de reforçar aquilo que eu sempre acreditei, a gente tem que olhar, se colocar no lugar do outro, né? Você não pode prescrever um remédio que você não prescreveria para o seu pai, para sua mãe, você não vai pingar um remédio no seu olho que você não pingaria no seu, né? Dá para o outro que você não faria no seu. Então isso só reforça esse entendimento, minha vontade de trabalhar, minha fé e a disposição de estar lutando aí. Eu sou pré-candidato a deputado federal. Certo. E aí, nessas andanças, deputado, como é que o senhor tem, o que o senhor tem visto, como tem observado aí no interior de Mato Grosso, essa questão do apoio ao presidente Bolsonaro, né? O senhor acha que aqui em Mato Grosso ele estaria melhor?
acha que ele terá dificuldades, ou o nosso eleitorado aqui continua, como nas outras eleições, aí avesso ao PT? Eleição é eleição, né? A gente não pode ficar acomodado, né? Não existe eleição ganha. A gente tem que trabalhar, levar mensagem, mas para onde a gente anda, a gente vê um apoio ao presidente Bolsonaro, né, muito importante aqui no estado do Mato Grosso, aqui é um dos maiores colégios eleitorais dele, proporcionalmente no país. Claro que Mato Grosso é imenso, né? Isso aumenta um pouco em algumas regiões do estado, né, a linha de cima do mapa, diminui um pouco na região, na linha embaixo do mapa do Mato Grosso, mas ele, no geral, permanece aqui com uma boa aceitação, e aqui é um dos estados que mais tem apoiado ele proporcionalmente no Brasil. Uhum. E o senhor, como avalia aí, o senhor que viu agora recentemente essa eleição aí do ministro, né, Alexandre de Moraes, para a presidência do TSE, né? Como é que o senhor avalia? O senhor acha que nós podemos enfrentar aí momentos de tensão, de queda de braço entre poderes aí nessa eleição, ou o senhor acha que essa hipótese está descartada? Espero que não mais, né? Porque perde o país, né? Os poderes, a gente tem que saber da autonomia dos poderes, mas cada poder tem que saber da sua função. No país, infelizmente, parte pelo Congresso ter se acovardado em votar alguns temas, o Judiciário acabou extrapolando a sua competência e legislando, né? Também afetando o Executivo, isso também é bem claro, e sendo diferente do judiciário americano, que é bicameral como nós, em Senado e Câmara. Quando a oposição perde, vão procurar lá o judiciário e falam assim, não, quem legisla é a casa, né? É a casa do povo, é a Câmara e o Senado. A gente não trata disso. A gente só vai interpretar e cumprir a lei. E infelizmente, aqui no Brasil, gostaram de ser ao contrário. Então, a gente está tendo diálogo, que os poderes entendam as suas competências, que o Congresso comece a votar as matérias importantes, não engavete mais, não importa se ela é popular ou não, tem que enfrentar, tem que mostrar a cara, fomos eleitos para isso. Tem hora que vai ter votação que vai agradar um lado e vai desagradar o outro, mas isso é democracia. Então, não permitir que matérias fiquem lá 20, 30 anos engavetadas e aí tem que ser provocadas, porque o judiciário foi provocado por alguém. Daí, lá, ao ser provocado, ele vai ter que extrapolar sua competência. Mas a gente torce, vemos conversando muito para que a gente não enfrente uma queda de braço, porque quem perde é a democracia e os órgãos de controle, nas Forças Armadas, a inteligência brasileira, a sociedade está se mobilizando para acompanhar o processo eleitoral e manter a sua lisura e também os resultados da urna, aceitando que a população democraticamente o fizer em outubro ou em novembro, se for o caso, né, para aqueles cargos que tenham mais de um turno. E quais são os temas aí que o Congresso se acovardou aí? Nós temos várias questões, né? Vamos trazer aqui um tema nosso aqui muito próximo, de principalmente legislações de impostos. Lei Candir, por exemplo. Quanto tempo não ficou, né? A gente ficou sentado nessa situação sem definição, que precisava ter uma legislação, e o próprio STF falava, recomendou-se uma época que a Câmara votasse para ter definição. Então, é um tema muito próximo para nós, né? E aí, essas e outras questões tidas como impopulares fizeram com que o judiciário sempre fala, nós somos provocados, nós não fomos atrás, né? Nós somos provocados. Então, por serem provocados e não ter uma legislação definitiva, eles tiveram que lançar um veredito, uma decisão, que se torna amparo para uma legislação, e não é a função deles. Em outros momentos, quando ocorra perda de matérias por votação, a oposição vai lá, entra com uma ação e eles não podem interferir na votação. Foi uma decisão da casa. Se o rito foi dentro da legalidade, não tem por que impedi-lo. Então, são exemplos práticos do nosso dia a dia. E outra também a Constituição, né? A Constituição criou, na época, o legislador, né, o constituinte, falhou, né? Também dá algumas certas nuances dos poderes aí, houve uma falha, então a Constituição deveria ser revisada, seria importante, ou várias ações não foram implementadas desde a Constituição de 88. Então, são essas as questões que eu digo, o tema é gigante, Márcia, mas a gente precisa...
Desculpa, o senhor também foi um dos poucos aí que chegou a criticar a questão ali do deputado Daniel Silveira, né, a condenação dele, né? O senhor acha que essa situação aí colocou os parlamentares, de forma em geral, em risco, uma condenação, fica todo mundo em risco ali por ser condenado por alguma declaração, considerou abusiva essa situação? Isso, eu sou a favor da liberdade de expressão, a gente ficar claro, Daniel é meu amigo, e a grande maioria dos deputados foram traídos, né, no entendimento do que aconteceu naquele momento, tanto que hoje o Daniel tem um apoio de 100%, está em 5 comissões, se eu não me engano, e porque quem decide, quem vota é a casa, né, para prender ou não, tanto que não mandaram a votação para casa, né, tanto que ele continua nas suas atividades. À época era para acontecer um outro entendimento, não aconteceram. O STF, ele extrapolou nas palavras, o STF mais ainda extrapolou em mantê-lo preso durante 11 meses, né? A gente não pode deixar que vire uma pessoalidade, porque a aparência de uma pessoalidade. Isso não pode acontecer, porque cada um, a gente respeita os poderes, e cada um está exercendo sua função, e ele tem essa liberdade. Tanto que o Daniel tem apoio meu, de toda a casa, né? Para ele se manter aí no seu mandato, fazendo suas atividades, tendo a sua liberdade de expressão garantida, como qualquer deputado. A gente quer que parlamentar vá preso se ele roubar. Se ele roubar, né, se ele matar alguém, se ele cometer um atentado contra a vida, aí não dá para se revestir do cargo, imunidade parlamentar. Não, é uma outra situação. Ele não pode incitar o ódio, não pode ameaçar de morte alguém, isso é diferente. Agora, dele exercer seu mandato de criticar, fazer suas opiniões, sem incitar o ódio, sem mandar matar alguém, enfim, traduzindo em português correto, isso tem que ser mantido, porque isso é uma ameaça para a função. São coisas diferentes, né? Entendi. Então, tem essa questão, esse entendimento aí foi abusivo, digamos assim, né? Foi um entendimento aí abusivo, né? Bom, deputado, é sempre muito bom, né, ter entrevista com o senhor hora passa aqui correndo, né? E eu queria agradecer a sua entrevista, deixar o nosso espaço aberto para suas considerações finais. De repente tem um assunto aí interessante que a gente deixou de colocar aqui. Eu que agradeço, né? A alegria estar sempre com vocês aqui. Espero a gente possa estar em breve, mas eu só tenho que agradecer a todos, agradecer o Conexão Poder por fazer a informação chegar precisa na sociedade, um espaço aberto, democrático, né, sem viés, dando essa liberdade que a gente possa falar. A gente não combina tema aqui antes de falar. Não, a gente não combina. A gente vem de cara limpa e aberta mesmo, isso é muito bom, porque dá essa liberdade, e também é retransmitido na íntegra, não há cortes. A gente sente segurança na seriedade de estar aqui com vocês. Eu tenho que agradecer a vocês, agradecer pelo bem que vocês fazem no estado de Mato Grosso, e eu estou à total disposição. Agradecer àqueles que fizeram as orações, muitos não sabiam do momento de doença que eu passei, dessa fratura grave. Obrigado pelas orações. A presença física não esteve, mas o trabalho sempre presente, e agora fisicamente a gente está andando e revendo os amigos. Estamos prontos, como sempre, aí para trabalhar pelo povo de Mato Grosso. Obrigado, viu?